Olá, pessoal. Boa noite, oficialmente. Obrigado aí ao pessoal que está participando ao vivo, podendo prestigiar aqui o Hot Seat em tempo real. Olá também, pessoal de casa aí que vai assistir depois, né? Sei que algumas pessoas disseram que não teriam condição de ver ao vivo, então alguns assistem depois, ou porque entraram depois, ou porque não puderam assistir. Então, olá para vocês também. Hoje a gente vai fazer, pessoal, uma segunda conversa sobre um tema que é a era digital. A gente dividiu esse tema, né, em dois hot seats chamados sobre como sobreviver à era digital. Então, se você está em casa aí e está assistindo aqui esse hot seat, né, já vai estar na plataforma a primeira parte. Então, vale até a pena você, se vai assistir, não é ao vivo, assistir a outra parte primeiro para depois ir para essa. Na nossa primeira conversa aqui sobre era digital, eu tentei fazer duas coisas, que foi explicar como a era digital começou, ou como a gente mudou de repente do mundo analógico para o mundo digital, e tentei comentar um pouco sobre as principais mudanças que a gente já estava vendo ao nosso redor, né? Então foi mais ou menos isso que a gente tentou fazer na nossa primeira conversa. Nessa segunda parte da Hot Seat, do Hot Seat, a gente vai tentar fazer outras duas coisas. Eu vou tentar conversar com vocês sobre para onde a era digital está indo, né? O mundo está mudando de maneira cada vez mais acelerada e tem algumas mudanças que eu gostaria de comentar com vocês. Claro, né, por motivos óbvios que você vai ter milhares de mudanças no mundo, mas tem algumas mudanças estruturais que eu acho importantes comentar. Eu vou aproveitar para, nessas mudanças, fazer algumas indicações de livros, ou de documentários, ou de filmes, que eles podem orientar vocês, para vocês entenderem um pouco melhor para onde a gente está indo, o que está acontecendo. Claro que você não vai ler tudo, assistir tudo, né? Você seleciona o que fizer sentido para você. E depois que explicar essa questão de para onde a era digital está indo, eu vou conversar com vocês sobre como sobreviver a ela, né? A gente tem um mundo que ele está em transformação rápida, um mundo que ele está em processo acelerado de digitalização, de virtualização, e eu quero comentar com vocês sobre o que a gente pode fazer para preservar a nossa qualidade de vida ou para ser menos impactado pelo que está vindo por aí. Então vai ser uma conversa, né, respeitando aquele nosso tempo de 1 hora e um pouquinho que a gente faz em cada hot seat, mas eu vou tentar trazer alguns insights sobre isso. Então, primeira coisa que eu queria dizer era o seguinte, né? A gente está vivendo ali um meio caminho, né? A gente está na era digital aí, talvez há uns 30 anos, se você considerar de quando juntou internet com o Windows, com computadores mais rápidos, uma série de coisas. A internet invadiu as casas da gente ali na metade dos anos 90. A gente está falando ali de uns 30 anos, mais ou menos, de era digital. E nós estamos no limiar de ver uma grande revolução, né? Assim como em 30 anos o mundo se tornou quase irreconhecível, a tendência é que isso continue a acontecer nos próximos 30 anos, né? A gente ficou, outras gerações, né, ficaram muito tempo imaginando como é que seria o futuro, né, com computadores, com inteligência artificial. Você vê, por exemplo, os Jetsons, né, que é um desenho animado que eu acho que quase todo mundo assistiu, mas os Jetsons é um desenho animado do começo dos anos 60, né? Eles estavam visionariamente pensando ali para onde a tecnologia estava indo e a gente está vivendo lá agora, né? Tirando que a gente não tem carro voador ainda, mas nós estamos vivendo esse momento, né? Estamos vivendo a era digital e estamos no meio de uma revolução. A gente conversou já o que aconteceu, a gente vai tentar conversar aqui sobre o que vai acontecer agora. E tem 5 pontos em especial
que eu acho que são importantes para a mentoria, para o que a gente lida, para o que a gente trabalha, para os projetos que eu vejo vocês desenvolvendo, para os objetivos de vocês. E aí eu vou indicar, fazer uma indicação de leitura ou de algo para assistir em cada uma desses 5 pontos. A primeira indicação que eu queria fazer é de um livro que eu estou lendo agora, nesse momento, não terminei nem a leitura ainda, que ele chama A Era do Capitalismo de Vigilância, que ele vai mostrar, né, como a era digital e o modelo de negócio das redes sociais, das plataformas, acabou com a nossa privacidade. Então, esse é um ponto muito importante. A privacidade, no seu conceito clássico, né, ela é considerada um direito fundamental, está ali na Constituição da gente, numa lógica de que as pessoas gostariam de proteger sua privacidade, numa lógica de que as pessoas gostariam de evitar a invasão da sua privacidade. A era digital, ela mudou tanta coisa ao nosso redor que a gente chegou num ponto em que as pessoas voluntariamente abrem mão da sua privacidade, né? Então, se você pegar aí a era das redes sociais, desde que começou ali talvez o Orkut, que é quando começou a ter coisa mesmo postada, então a gente está falando aí de algo em torno de uns 15 a 20 anos, a gente foi abrindo mão progressivamente das nossas redes sociais, da nossa privacidade. A gente fala para as pessoas onde a gente está, para onde a gente viaja. Tem gente que faz questão de postar prato de comida para dizer o que está comendo em cada momento do dia. De maneira que a nossa vida, né, virou ali um grande Big Brother, né, ao nosso redor. A gente vai comentar um pouco mais sobre isso, mas a nossa vida virou ali um grande Big Brother e tudo que a gente faz hoje é vigiado. Mas tem uma virada de chave, que esse livro trata disso aí, e que a gente né, não presta muita atenção nisso, ou pelo menos eu nunca tinha prestado tanta atenção até começar a ler esse livro e entender um pouco mais, que é o seguinte: não apenas a gente abrir mão da nossa privacidade, mas as redes sociais e as plataformas criaram um modelo no qual a nossa privacidade ela é negociada, né? Se vocês nunca ouviram falar disso, né? A gente está vivendo hoje numa revolução que foi criada, começou com o Google, na qual tudo que a gente faz, tudo que a gente posta, tudo que a gente navega na internet, toda compra que você faz, que você fornece seu CPF, toda curtida, todo clique, todo site que você acessa, ele é jogado, né, num grande perfil, né, numa big data, em que existe um perfil seu, e o grande objetivo disso é conseguir prever sua conduta futura. Para quê? Para que o Google, ou o Facebook, o Instagram ou outras plataformas saibam o que eles vão te vender, o que é mais fácil te vender. Então, hoje em dia, né, a nossa privacidade, a nossa vida privada, ela se tornou a matéria-prima mais lucrativa do mundo. Com base nos dados que você está deixando pela internet várias vezes por dia, nos últimos 10, 15 anos, 20 anos, o Google consegue prever exatamente o que faz sentido ele te mandar para tu comprar. E isso gerou o comércio mais lucrativo de toda a história. Vocês vão lembrar aí, né, que no começo dos anos 2000 existiu a bolha do .com, né, uma crise nas empresas de internet, porque elas eram empresas fantásticas, as ideias eram geniais, mas elas não conseguiam ganhar dinheiro. E hoje, se você pegar as empresas mais valiosas do mundo, no momento que eu estou gravando esse vídeo, as empresas mais valiosas do mundo são empresas ligadas à área da internet ou tecnologia. Como? Vendendo a nossa privacidade, vendendo o nosso poder de compra, vendendo a previsão do nosso comportamento. Então, essas empresas que hoje valem mais de $1 trilhão, elas ganham dinheiro vendendo anúncios que eles são hiperdirecionados por algoritmos que pegam nossos dados privados e filtram até criar um perfil para poder conseguir descobrir o que a gente vai e não vai comprar, qual o tipo de anúncio que vai funcionar com você, qual cor, qual a linguagem, qual a velocidade, tudo. Isso é uma virada muito grande
em como o mundo funcionava, certo? Porque você tinha muito controle da privacidade que você ia ser exposto, da publicidade que você ia ser exposto, você preservava a sua privacidade, e de repente isso aí tudo foi por água abaixo, porque nós, primeiro, abrimos mão voluntariamente da nossa privacidade nas redes sociais, achando que nós íamos ter aquilo sob controle, e as plataformas começaram a acumular aquela informação e transformar numa maneira de empurrar para a gente produtos personalizados e propaganda personalizada. E o mundo, hoje, o dinheiro do mundo da publicidade gira em torno disso, que é o que se chama normalmente de tráfego pago, né? Mas aí teria que ter outro hot seat para explicar isso, não vamos entrar nesse detalhe aqui. Segundo ponto, né? Para esse segundo ponto, eu queria recomendar para vocês a assistirem, né? E aqui você não precisa necessariamente comprar isso aqui, toma 40 e poucos minutos, 1 hora da tua vida. Um episódio de um seriado chamado Black Mirror. Alguns aqui já devem ter assistido. Black Mirror, para mim, Carlos Madden, é a melhor coisa da televisão, talvez em 20, 30 anos. Assim. É muito criativo, muito genial, e ele trabalha sempre pensando em cenários futuristas distópicos. E tem um episódio, que é esse que o nome está aí na imagem, que chama Nosedive, que ele trata de uma sociedade onde as pessoas todas têm uma nota, né? O nome da protagonista é Lacey, né? Tá aí, Lacey. E ela tem uma notazinha, que é a nota 4.2, né? E aí todo mundo tem uma nota. Só que, né? Só que tem um detalhe, né? Essa nota, ela influencia tudo na vida das pessoas. Pela sua nota define o bairro que você pode morar, pela sua nota define o restaurante que você pode comer, pela sua nota define o desconto que você vai ter na hora de comprar um carro, define a festa para a qual você é convidado e por aí vai. Então, criou-se, né, castas dentro da sociedade com base na sua aceitação nas redes sociais. Você pode dizer, né, que é um cenário muito exagerado, que você não se expõe nas redes sociais, você não posta tanto, você consegue controlar isso. Mas na vida real, isso aí não vai rolar, entendeu? Nós caminhamos para um cenário de discriminação algorítmica progressiva, certo? Hoje em dia, por exemplo, né, como vocês sabem, né, nós já temos aí credit scoring, por exemplo, no banco. O cara entra no banco e é o algoritmo que vai dizer se ele vai ou não vai ter o empréstimo dele liberado. Lá nos Estados Unidos já teve experimento com base em algoritmo para dizer, né, se a pessoa seria ou não seria solta numa audiência de condicional, o cara que está preso. Né? Vários estados testaram isso. Então a gente está caminhando para um cenário em que nós vamos abrir uma espécie de fosso entre quem tem influência, quem tem seguidor, quem tem impacto no meio digital e quem não tem. Né? Claro que esse cenário aí do nosedive ele ainda está alguns anos à nossa frente, mas nós estamos caminhando exatamente para isso. O seu papel nas suas redes sociais, a sua projeção nas suas redes sociais tem cada vez mais importância para mais coisas. Para você ser solto da cadeia, para você conseguir um empréstimo no banco, para você ser chamado para uma festa, né? Tem o tal dos recebidos que vocês já viram, né? Então, se a pessoa tem muito seguidor, ela não paga onde ela vai comer, ela viaja de graça para um hotel, ela ganha roupa de graça em casa. E isso, naturalmente, tende, né, a retroalimentar. Na medida em que o algoritmo entende que quem é importante, ou quem tem seguidor, quem tem uma nota alta, tem que ser classificado e tem que ser impulsionado, você vai retroalimentar quem está bem e vai retroalimentar quem está mal. Né? E a discriminação algorítmica, em parte, é isso. Né? Antigamente, você tinha muita possibilidade de reinventar o seu futuro. Você era muito pouco refém do seu passado. O seu presente ele é um reflexo do seu passado, mas você podia, no presente, fazer escolhas que elas iam impactar no seu futuro.
a tendência é que a gente tenha cada vez menos capacidade de fazer essas escolhas, porque as nossas escolhas passadas, sejam elas boas ou ruins, elas vão começar a impactar para a gente, né? Então, embora a gente não esteja vivendo ainda num cenário de Black Mirror, eu imagino que isso aqui é um cenário que a gente vai caminhar para ele. Esse episódio ele deve ter aí, talvez, né, para quem já assistiu, uns 6, 7 anos, talvez até um pouco mais, não é um episódio muito novo. Na época que ele foi feito, né, parecia uma coisa mais inimaginável, a gente já deu alguns passos nesse caminho. Então a gente vai começar a ter uma segregação com base no digital, isso é uma coisa que a gente está caminhando para isso. O terceiro ponto que eu acho muito importante é um que ele é discutido num livro do Harari chamado 21 lições para o século XXI. Na verdade, são 21 textos de assuntos aleatórios, mas esse assunto que eu vou falar aqui, ele aparece acho que 3 ou 4 vezes nesse livro, em lições diferentes, que é o seguinte. Lá atrás, a gente teve, há 300 anos, uma revolução digital, e essa revolução digital teve como efeito mudar o cenário, né? Se você voltar algumas décadas no Brasil, você vai ver que praticamente toda a população era rural. Com a chegada da industrialização, praticamente hoje toda a população é urbana. Esse é um cenário que já aconteceu algumas vezes no mundo, né? De novas tecnologias realocarem as pessoas. Se você pegar um economista chamado Joseph Schumpeter, ele vai chamar isso de destruição criativa do capitalismo, né? Ele vai dizer que a gente não deveria se preocupar com isso, porque quando o capitalismo tem esses grandes movimentos de destruição, ela é uma destruição criativa. Então, na verdade, apesar de hoje praticamente mais ninguém trabalhar no campo, a verdade é que você tem muito mais gente e está todo mundo mais empregado, ou seja, os postos de trabalho fizeram foi aumentar. Mas isso, né, não é necessariamente o que vai acontecer na Revolução 4.0, na Revolução Digital. Nós estamos vivendo um momento, né, em que a inteligência artificial está fazendo cada vez mais tarefas que antes eram feitas pelos seres humanos. Progressivamente, a inteligência artificial e as máquinas estão ocupando espaço que só as pessoas conseguiam fazer antes, né? Isso começou lá em 1997, quando o Deep Blue ganhou do Kasparov no xadrez, que todo mundo dizia que não tinha como ganhar, e estamos aí há quase 30 anos, cada semana, cada mês, cada ano, a inteligência artificial faz uma coisa que até ontem a gente achava que ela não ia conseguir fazer. E o Harari, ele problematiza isso muito bem, dizendo o seguinte, olha, nós corremos o risco, né, de ter uma sociedade em que vai existir uma classe de inúteis. O tipo de devastação que vai vir com a inteligência artificial, assumindo posições, assumindo postos de trabalho, tornando profissões extintas, né, não vai ter como reacomodar como aconteceu das outras vezes. Claro, isso é uma aposta dele, né? Se você for atrás, né, você vai ver que inúmeras profissões se acabaram com a tecnologia. Quando o carro substituiu a carruagem, várias profissões se acabaram, como ferreiro ou chofé de carruagem, cocheiro, sei lá como é que chamava. Quando o computador substituiu a máquina de escrever, né? Quem tinha feito curso de datilografia de repente não servia mais para nada. Mas as pessoas foram se acomodando. Mas elas foram se acomodando porque isso foi lento, né? Até a ideia do Harari é que a gente está caminhando para uma revolução industrial 4.0, que ela vai ser muito mais rápida, com uma dimensão muito maior, e que nós vamos ter na sociedade uma classe de pessoas inúteis. Que quando você olha para a inteligência artificial, aquelas pessoas não vão ter nada que elas possam fazer, nada que elas possam agregar, que a inteligência artificial não faça melhor, mais rápido e mais barato. Ou seja, talvez, né, exista uma grande quantidade de pessoas que simplesmente economicamente não faz sentido remunerar o trabalho delas. Claro que isso já existe hoje,
mas numa dimensão, digamos, controlável. A gente precisa começar a pensar o que vai acontecer se essa classe de inúteis surgir realmente. O quarto ponto aqui é uma mudança estrutural que a gente está vivendo já há algum tempo. Eu diria que desde o final da Segunda Guerra Mundial, pelo menos, mas que vem se acelerando década a década, que é o seguinte. O mundo como a gente conhece ele hoje, como é o Brasil, como é o Canadá, como é os Estados Unidos, como é o Ocidente todo, ele é um mundo que ele foi moldado em cima de duas ideias. Claro, várias, mas duas aqui me interessam para o meu propósito. A primeira é a ideia de Estado-nação, ou seja, a ideia de que dentro de um território determinado povo é soberano. Hoje nós dividimos o mundo todo em estados. E o segundo, a ideia de que a democracia é o melhor sistema de governo. Então nós temos estados-nação democráticos, vivemos nele e a coisa tem funcionado bem nos últimos 80 anos aí, talvez. Só que a gente tem dois problemas. O primeiro problema é que o Estado-nação ele vem sendo erodido, né? Se você vê hoje, né, depois da criação da ONU, dos vários tratados internacionais, cortes internacionais, organizações, o conceito de soberania ele é cada vez mais frágil. O conceito de povo é cada vez mais frágil. Basta ver que há pouco tempo, né, a Inglaterra saiu da União Europeia, naquele caso do Brexit, porque ele estava se recusando a receber os refugiados. Não queria tratar os refugiados como sendo povo, a União Europeia queria tratar como tendo obrigação com eles, e isso aí levou à saída da Inglaterra. E quando se fala de território, nem se fala, né? Você tem praticamente toda a vida hoje desterritorializada. Gente que trabalha remoto, empresas que são de outro país, redes sociais que estão em nuvens, o território se erodiu. Fora isso, eu tenho um segundo problema, que é o fato de que os seres humanos não foram moldados, a nossa mente não foi moldada para viver em democracias, certo? A gente ama a democracia, a gente acha a democracia uma coisa maravilhosa, um sistema de governo maravilhoso, né? Eu dou aula disso no mestrado, fiz meu pós-doutorado em democracia, mas a neurociência não dá suporte a que os seres humanos vivam em democracias. E basta você ver isso como, em toda a história da humanidade, a gente teve uma experiênciazinha pontual de democracia lá na Grécia, um pouquinho de democracia recente, e agora sim, finalmente, a gente vem aí numa tirada de 80 anos democráticos. Acabou. A democracia ela não é a realidade das pessoas o tempo todo, não. Madem, mas se a mente humana não foi moldada para lidar adequadamente com a democracia, como é que ela funcionava? Ela funcionava porque lá no mundo analógico, a gente desenhou um sistema democrático que ele amortece os nossos vieses cognitivos. Então, por exemplo, nós somos tribalistas, mas a gente é obrigado a conviver com as outras pessoas. E a gente tem uma série de problemas da democracia que o ambiente analógico amortecia isso, impedia que esses vieses se manifestassem. Quando você vem para o ambiente digital, acontece o contrário. O ambiente digital ele exponencializa todos os vieses que nós temos que atrapalham a democracia. Viés de confirmação, conforto cognitivo, viés de disponibilidade, tribalismo, de pensar o mundo sendo nós contra eles. O ambiente digital ele tornou a democracia um pesadelo. Lá atrás, quando eu comecei a pesquisar democracia, que a internet estava começando a crescer, isso faz mais ou menos uns 15 anos, a gente tinha a ideia de que era o sonho da ágora digital. Ou seja, você não tem mais aquela praça onde você pode reunir as pessoas, mas eu posso reunir as pessoas na internet. O meio digital vai funcionar para isso.
Quando você corta a cena e pula 15 anos para 2025, caos. A Ágora Digital, que era um sonho, virou um pesadelo. E um livro que explica um pouco isso é um livro chamado Engenheiros do Caos, eu coloquei aí, do Juliano da Empoli, que vai falar sobre fake news, sobre manipulação das redes sociais. Tem vários livros que tratam disso, né? Mas esse é um livrozinho mais fininho, que eu gosto de indicar, porque ele fala, inclusive, do Brasil, fala de vários e vários casos, de como a democracia está sofrendo na era digital, está sofrendo na era da internet. Tem reflexões bem interessantes, inclusive falando vários casos envolvendo o próprio Brasil. Então, uma dicasinha interessante para quem gosta do tema.